bem-vindos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa poder estar nessa casa, neste hospital de almas, neste lar de esperanças, nessa escola de amor. Antes de começarmos a nossa fala, além de agradecer a vida dos seres que contribuíram de uma forma direta para que esse momento fosse possível, e em especial vocês que nos dão a alma neste momento, gostaria que alguém lesse, pode ser você ou quem você indicar, algumas telas antes de eu começar, só para fazermos uma introdução. Vamos lá. Que a paz seja com todos. A natureza não disse sua última palavra. E o que é utopia hoje pode ser verdade amanhã. O Espiritismo, que assimila todas as verdades quando elas são constatadas. A porta do Espiritismo estará sempre aberta a todas as ideias progressistas, a todas as aquisições da inteligência. Bezerra de Menezes, do livro Filosofia Espírita, pelo médium João Nunes Maia. A caridade está nos procurando por várias modalidades. E uma das mais sublimes é a de ajudar o próximo no que se refere ao esclarecimento. Onde poderemos conhecer a verdade e mostrá-la àqueles que desejam se libertar. Mais importante é levar a criatura para dentro de si mesma e a usar os seus próprios valores, como a caridade consigo mesma, na função do bem interno. Nós combinamos com os dirigentes que hoje, por amanhã ser feriado, iríamos até 10 para meia-noite. Não foi esse o combinado? O Espírito está no que nós chamamos eternidade. O perispírito está na linha do tempo, somente o corpo físico na linha do espaço. Então, se vocês não se preocuparem com o relógio, vocês vão ver que 505, 510 telas que eu vou apresentar não vão passar nem 2 minutos. Porque o tempo vai depender de onde estamos, em qual estado de consciência nos encontramos. Porque Allan Kardec derruba a ideia de céu e de inferno como lugares e define como estado de consciência. Se eu estiver em paz, eu posso estar no meio do caos. E eu vou estar sereno, saudável, feliz. Mas se eu estiver atormentado, eu posso estar no paraíso. Vou continuar atormentado. De modo que o Evangelho do Cristo, como bem definiu Allan Kardec, ou o ensino universal dos Espíritos, exato, tem como objetivo comentar o Evangelho de Cristo e colocar esse Evangelho ao alcance de todos, não disse de humanos, muito menos de espíritas, pré-humanos, animais, vegetais, disse de todos.
modo que eu tenho algumas amigas que falam do Evangelho para as suas orquídeas. Creio que o Evangelho é algo muito saboroso, porque as orquídeas começam a florescer e não param. Floresce o ano inteiro. Emmanuel nos aconselha a falar do Evangelho aos nossos órgãos, que eles são vivos, que eles são educados. Joana de Ângeles, com as nossas células, e até com as imperfeições morais. E assim vários autores vai nos mostrando o que é Evangelho. Por isso, antes de começarmos o nosso tema, amor, justiça e caridade, e se formos olhar essas três bases fundamentais, vocês vão perceber que a justiça, como se ela delineasse o mecanismo, o roteiro. O amor fornece a essência e a caridade executa a ação. Mas antes, de minha parte, eu quero saber o que é Evangelho. Porque veja, se eu fosse um grão de areia e me sinto menor do que em se tratando apenas de Jesus, não estou falando ainda do Cristo, porque Jesus é uma fração pequenina do Cristo, e não há somente um Cristo governante do planeta Terra, conforme Emmanuel, a partir da obra Caminho da Luz, em 1931, depois em 1954, uma entrevista dada à LBV, depois em 1972, uma obra chamada A Era do Espírito, com José Antônio Pires. Por mais respeito e amor que tem a Jesus, ele é o governador supremo do planeta Terra. Atingiu o grau supremo de evolução em relação a nós terráqueos, mas ele não é o governador do sistema solar. Existe alguém que governa Marte, Júpiter, esse planetinho que achou agora muito maior que a Terra, ela parece quase que um brinquedo deve ter no nosso sistema, que na verdade tem 26 planetas e não 8, 9. Ora rebaixa alguém, ora acha mais outros. Segundo Camilo Marion, 26 planetas. Uns ainda em formação, outros tão evoluídos que eles não conseguem chegar. Eles vão chegar. Mas veja, conforme Kardec, eu estou conectado com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo, e com todos os seres em todos os mundos. E esse Cristo que governa o sistema solar não é o que governa uma constelação menor, e não é o que governa uma maior, que não é o que governa uma galáxia. E só galáxia em nosso universo, antes a ciência afirmava que era de 120 a 200 bilhões. Hoje a ciência afirma que é 10 vezes mais. Então vejam, nós estamos ligados a um número enorme de 1.200, de 1 bilhão e 200 a 2, de 1 trilhão e 200 galáxias a 2 trilhões. E eu fico imaginando nesse universo, porque um universo, o mesmo Cristo que o governa, não governa uma dimensão cósmica. E numa dimensão os universos são infinitos. A ciência admite que para estudarmos os átomos que compõem o sistema periódico, teríamos que estudar pelo menos 26 dimensões. Então agora tente imaginar comigo. Estamos ligados a todas as nossas vivências. Só para que vocês mencionem, temos quase a idade do universo, conforme Joana de Ângeles, na obra Encontro com a Paz da Saúde. E ela não está falando desse universo que eu disse, eles são infinitos dentro das dimensões. Ela está falando do cosmos. E ao mesmo tempo, se o
estou ligado a todas as minhas vivências, imagine desde quando começamos com hábitos primitivos até agora, tente contar as vivências. Segundo Raul Teixeira, temos mais de 1000 reencarnações como humanos na Terra, na maioria de nós. Muitos vieram de outros lados. Uns afirmam que são 7.000, outros 14, outros 700.000. Mas não importa, tente imaginar um trajeto onde dos primeiros átomos de fósforo até a formação do nosso corpo físico passou 3.800.000.000 de anos, segundo João. E o corpo é apenas uma diminuta fração mergulhada dentro do perispírito, segundo a autora. O perispírito é uma exteriorização de uma pequena porção da mente, que é uma emanação da consciência. E a consciência é o espírito do todo. Emmanuel fala da possibilidade de um grão de areia relacionar com uma estrela. Um grão de areia. E Dalva de Oliveira interpreta uma música de um romance de um grão de areia com uma estrela. Ela não sabe, o autor não sabe, ou eles não souberam dizer que fim levou esse romance. Só afirmaram que muito tempo depois surgiu a estrela do mar. Se nós somos a diminuta fração do Cristo, porque isso é Kardec, na revista espírita, Ele é a alma do mundo, e nós estamos dentro dessa alma. Enquanto nós evoluímos nele, Ele também evolui dentro de outros maiores do que Ele. Isso é Kardec, nós colocamos na quinta edição do livro Despertar da Consciência. É como se fôssemos a telha edificando os fatos e ele, a consciência que gerencia a própria colmeia. E Leon Denis, Kardec e vários outros afirmam, Miramês, que tudo que já fora escrito e tudo que ainda vão ser, já existe dentro de nós. Que educar é trazer esse conteúdo à tona. E foi o que Kardec fez a partir de 1859. Evocar a consciência, como fizeram, como aprenderam com Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça. Pestalozzi não dava o que nós chamamos hoje de instrução com seus alunos. Primeiro, ele ensinaria o que os alunos já tinham e levava-os ao encontro da natureza para ler na natureza o que eles ainda careciam. E Kardec, aprendendo isso, ele começa a partir de 1859 a evocar a consciência para resolver a problemática de quem estava encarnado. E consta na revista espírita até 80 questões respondidas pela consciência do indivíduo que o indivíduo encarnado não sabia. E Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, a maior sumidade em pesquisa da glândula pineal no mundo hoje, a glândula da mediunidade, ele afirma como cientista, como espírita, como professor de medicina, como neurocirurgião, que o primeiro espírito que deveríamos receber numa reunião mediúnica é o nosso, para resolver os nossos problemas. Porque isso está na Gênesis, no capítulo 2, no item 27. O mais discreto pensamento de um de nós, Deus, sua pequena voz, sabe. O mais discreto movimento de uma célula do nosso corpo, o Espírito sabe. E não só o movimento, a sua função, o porquê ela está se mexendo. E eu pergunto a vocês: vocês já sabem pelo menos a função de um dos 10.000 átomos em média que tem dentro de uma das 280 milhões de moléculas, somente dentro de uma célula do nosso sangue, a célula vermelha, que não tem um núcleo consciencial? Porque eu ainda não sei. Já sei que um átomo é um aglomerado de forças vivas, André Luiz. Já sei com Kardec que eu posso construí-lo com a minha mente, com o meu pensamento e com a minha vontade.
combinado criar medicamentos, alimentos. Já sei com Kardec que todos eles se renovam na totalidade em meu corpo dentro de 2 meses. Porque Kardec estudou cosmologia, hoje conhecemos esse nome, para entender a origem, a estrutura e a evolução dos astros. E não ficando contente com isso, ele estudou astronomia em plano menor, com o nome de astrologia, para entender a influência desses astros em nós. E querendo ir a fundo, ele estudou o magnetismo por mais de 30 anos, exatos 35 anos, para entender como essa interação. E eu já fui horticultor, agricultor. Se eu não souber o dia ou a lua que eu devo plantar algo que eu quero que cresça para dentro da terra, ou que cresça para fora da terra, e eu posso não me dar bem. Posso plantar uma cenoura, ela ficar belíssima para fora, as plantas belíssimas, e a própria cenoura bem pequenina. Ou ela ficar enorme e a rama bem pequena. Ou dia colher uma cana, por exemplo, para fazer a garapa, para fazer o açúcar mascavo. A parte de baixo, de onde vamos fazer o açúcar. A parte de cima, o que nós conhecemos como açúcar demerara. O açúcar cristal, pegamos o demerara, colocamos soda cáustica, cal virgem, etc. e fazemos ele. Acrescentamos outros químicos, tiramos do cristal e transformamos no refinado. O açúcar refinado e o cristal apenas a voz. Não tem nada útil ao corpo. É um alimento belíssimo para as células cancerígenas. Assim como uma televisãozinha que muitos colocam na cozinha, chamada micro-ondas. Se quiserem continuar alimentando juntamente com açúcar, coloca lá por minuto qualquer alimento, ele destrói 97% de seus nutrientes mais nobres e transforma muitos em cancerígenos. Continue fazendo se quiser. Isso são fatos comprovados pela ciência. A nossa mente é muito mais destrutiva que o micro-ondas. No mais discreto pensamento, pautado na maledicência. Não por acaso Kardec narra: quem comenta o mal contribui para a sua expansão. E grava no Evangelho segundo o Espiritismo. E André Luiz, em Agenda Cristã, o mal não merece comentário em tempo algum. Após esse pequeno aquecimento, apresento a vocês a nossa origem, porque o Espiritismo trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos. Allan Kardec, além de estudar astrologia e magnetismo, ele estudou física para entender a origem, a natureza e a destinação do ser. E entendeu mais abrandentemente com o auxílio da química, com o auxílio da biologia. Foi biólogo, foi químico também. E após o ser constituído, ele estudou a sua anatomia, a sua fisiologia, até, segundo o Dr. Charles G., em Tratado de Metapsíquica, volume 1, ele doutorou-se em medicina, conforme também José Hermano Pires na obra Harmonia das Religiões, no capítulo 11. E não apenas doutorou-se em medicina e foi professor de medicina, ele clinicou por algum tempo, conforme esses autores. E chegou a tal ponto de entender que o magnetismo das palavras do terapeuta poderia curar os seus pacientes. Porque ele sabia que cada coisa que iríamos construir e a capacidade que tivesse na gerência dessa partícula primordial
cada ser assimilaria uma porção de princípios de inteligência do universo, que é a matéria-prima do cosmos, segundo o astrofísico Arthur Stanley Eddington, na obra Natureza do Mundo Físico. E agora, perceba, ele não parou por aí. Ele não queria algo que deixasse o ser humano na dependência, ou que o ser humano pudesse transferir as suas pendências. Porque o Dr. Carice apresenta para ele registra na Revista Espírita de 1864, no mês de junho, Sono do Espírito, que ele também era médico quando encarnado, e ele tratava os seus pacientes diferente de seus colegas. Ele procurava a causa da enfermidade física no ser moral, e alterando o comportamento do ser moral, ele curava o físico. E Kardec descobre isso, e com as palavras ele interferia no físico e no moral de quem estava junto, e contribuiu grandemente para a cura de quem o procurava. Mas ele não queria isso. Ele queria que a cura fosse instantânea e não dependesse do terapeuta, mas sim do paciente. Ele estuda a homeopatia e registra na Revista Espírita que ela teria o poder de provocar a cura instantânea, porque a enfermidade pode estar pautada em duas bases: numa onde a doença já sedimentou no físico, somatizou, onde já houve a lesão dos tecidos físicos, e outra onde apenas a presença de uma fluido como na fibromialgia, por exemplo, estaria causando as dores lacerantes registradas pelo espírito no corpo ou na consciência, e não apresentaria nos exames. E hoje Deus da medicina, quando não estuda o ser na sua totalidade, classificar o que eles não entendem, da dor moral, da dor emocional, da dor psíquica, como fibromialgia, ou classificar algo que eles não entendem, que está causando a enfermidade física, como virose, porque não sabe o que é. E agora ele percebe na homeopatia como elemento vibracional os fluidos condensados, principalmente o do meu médico homeopata, que teria o poder para repulsar os maus fluidos, mas sempre a matéria-prima, esse elemento primordial. E agora a essência mãe, tendo a função também de atrair a causa, trazê-la para fora, e depois, com a mudança do comportamento do indivíduo, ele poder reconstruir com o auxílio da homeopatia os tecidos e expulsar também os maus fluidos. Mas percebe-se que foi além da homeopatia, da fitoterapia. Para mim, Allan Kardec, após Jesus, é o Criador do que conhecemos hoje como física quântica. O maior tratado de física quântica, segundo Joana de Ângeles, na questão 540 do Livro dos Espíritos, afirma o autor. E ele nos ensina a mergulhar no mundo subatômico, no universo dos fluidos, e aprender a criar a nossa própria realidade. E Camilo Flammarion deu sequência e registra na obra Nação e Infinito a energia do corpo se renova em alguns meses, pode ser 2 ou mais, mas ele aprofunda a investigação e na obra Deus a Natureza, em alguns dias podemos ser no corpo. E na obra A Morte, o seu Mistério, volume 1, em certas condições, apenas com a mentalização podemos criar órgãos novos ou reestruturados. Não peça que eu acredite em mim, nem nesses luminares. Peça que experimente. Vou citar apenas um caso, porque eu só tenho essas horas que eu disse para falar. Eu poderia citar milhares. Um jovem com o fígado necrosado, um processo de cirrose,
na fila do transplante, alguém da nossa equipe, João Francisco, que começou os programas conosco na Rádio Boa Nova, aconselha-o a pelo menos pedir perdão para o corpo, a assumir um compromisso de viver uma vida diferenciada, caso recebesse o ar novo, começasse a agradecer pela antecipação o futuro doador, mas não torcesse para que ninguém morresse, mas eles passariam pelas provas naturais que a vida lhe oferta, e agradecesse em especial a família do doador, porque ora doa sem a nossa autorização, ora não cumpre o nosso desejo. É mais ou menos assim às vezes se agem as famílias. Fazendo isso, quando chega o dia do pré-operatório, testifica-se que o fígado fora reconstruído em 100%. Apenas um dos casos. Temos milhares. Então a tese de Camilo está correta. Nós podemos criar órgãos novos. Como nós estamos recriando alguns. A estrutura dos olhos, com quase 5 graus, hoje com menos de uma doença incurável da ciência até então. Ossos do nosso corpo, tendões de nossas articulações dos joelhos, por exemplo, que foram rompidos, ligamentos, sem cirurgias. Nós podemos criar qualquer parte do nosso corpo se entrarmos em contato com a nossa consciência, e foi o que o Dr. Cadê fizera. Ele, no plano espiritual, segue curando os que buscavam agora a cura da alma, o auxiliar. E de repente ele se vê dentro de uma sala conversando com vários acadêmicos. Ele pergunta, eles respondem. E quando a resposta chega, ele percebe que estava respondendo para ele próprio. E eu aprendi a fazer isso. E vocês também podem. Eu tinha apenas 2 meses de vida, mas com Kardec eu tinha esperança. A energia se renovava em 2 meses. Com Camille, as esperanças se multiplicaram. Em alguns dias eu poderia ter o corpo novo. Eu só sei que eu estou aqui após 30 e poucos anos e com quase 19 sem medicação de expiação. Eu não sou melhor que vocês. Pelo contrário, o ser mais primitivo que me encarnou no planeta no último século sou eu. Esse átomo físico não é aquele outro. Então essa partícula fundamental tem o nome de átomo primitivo, princípio inteligente do universo, mônada fascículo de luz, conforme os autores. Perceba, Joana de Ângeles, autodescobrimento na bolsa interior. A energia que é vida constitui-se do psiquismo divino. Viana de Carvalho, em Atualidade do Pensamento Espírita. O psiquismo divino existe antes da mônada, antes desse passeio de luz que estou mostrando. Joana de Ângeles, iluminação interior. Do psiquismo divino destaca-se os pequenos fascículos de luz, que nós chamamos de princípios inteligentes do universo, ou o espírito, com ele mesmo. E agora vem a questão 34 dos espíritos. Esse elemento se une a outro, forma uma molécula primária. E a união da molécula primária vai formar a molécula secundária, que é a molécula que nós conhecemos na matéria densa. Então esse átomo não é aquele. Kardec não estava falando desse átomo. Tudo cresce e evolui desde o átomo primitivo, que não é esse, que é o outro, até o átomo que começou por ser átomo. Algumas traduções equivocadamente colocam: começou como? Eu comecei com você, mas eu não fui você. Começou pelo, eu comecei pelo local que você começou. Isso não define. Agora, o Espírito Adelino, para que não houvesse equívoco, o Chico Xavier, em Antologia dos Imortais, fui átomo. Tem alguma dúvida? Fui vegetal. Como você era quando foi o pé de alface? Chico como hoje? Como você se sentia quando alguém partia uma peixeira para cima de você? Apavorados. A cara das mocinhas, uma roupa, quando a gente pega uma folha de couro, eu quase
esse ato vai compor, juntamente com outro, uma molécula e vai compor o reino mineral. Vai compor a água, por exemplo. E a água hoje é considerada pelos cientistas, pelo menos na Alemanha, no Instituto Aeroespacial de Stuttgart, um ser vivo. Pode ficar complexo imaginar a água como ser vivo, mas imagine comigo então um ser dentro dessa água com milésimos de milímetro, com músculos, com um aparelho de nutrição, de locomoção, de percepção e com a força e a velocidade do cavalo a galope, perseguindo seu almoço, a sua presa nos abismos de uma gota d'água. Camilo maior em Deus na natureza. E eu fico imaginando, porque uma gota de água tem mais ou menos 9 trilhões de átomos. E aquele moço que eu mostrei no início, o governador supremo do planeta Terra, disse: tudo que fizeram aos meus irmãos mais pequeninos é a mim que faz isso. E esses átomos surgiram antes do princípio vital, que fora antes matéria mental, que antes fora fluido universal, que antes fora princípio inteligente do universo. E agora, após passar por todos os reinos e chegar no átomo do sistema nervoso do ser humano, esse átomo físico transforma-se em psiátomo, conforme o maior cientista espírita que eu conheço, Fernando Guimarães Andrade, ou se preferirem, Lavoisier reencarnado. Esse psiátomo sabe mais do que todos os átomos físicos juntos. E é uma porção desse elemento que nós vamos individualizar, assim como o nosso perispírito. É a individualização, uma porção de fluidos, conforme Kardec, fluido universal, uma porção desse nós vamos individualizar o espírito. Esse é o ser imortal. E nós, segundo Joana de Anjos, somos apenas um ponto dessa autoconsciência pura. A alma encarnada passa de um ponto, conforme ela narra na obra O Despertar do Espírito. E na obra O Ser Consciente, esse Espírito é a síntese de todas as nossas vivências, aquelas que eu disse no Kardec. E nós, como almas, estamos ligados a Ele e ligando-se a Ele, ligados a todas as nossas vivências. E é nele que devemos buscar a solução, as respostas para nossas dúvidas, aquilo que queremos fazer. Eu aprendi a fazer isso. Muitos já aprenderam. Kardec, muito antes. Todos podemos fazer isso. Só recapitulando, esse espírito com E minúsculo não é esse com E maiúsculo. Esse na questão 25A do Espírito, porque ele aparece na questão 23, Kardec, para que não houvesse confusão desse com esse. Aqui eu estou falando do Espírito, princípio inteligente do universo, não da individualidade que existe. E na questão 76, ele volta a pergunta: agora eu estou falando da individualidade e não mais do elemento universal. Está lá no claro. Então esse átomo não é esse átomo e não é aquele átomo. Então esse é o átomo primordial que vai compor o átomo físico, que vai transformar-se no psíquico e vai unir para formar isso. Entenderam tudo? Eu gastei 8.000 anos para entender esse negócio. E só para compor esse livro estamos mais de 600 horas para reunir os fragmentos. Mas os benefícios são incontáveis. Então vejam, esses somos nós. Quando vamos reencarnar, nós separamos um gerente, porque somos também a soma de vários Cristos, porque somos um Deus em miniatura. E esse é o Cristo em nós, segundo Joana. Na sua imensa complexidade, o Espírito vai expressar-se através desse Cristo, do eu superior. E ele vai emanar de si algo que nós chamamos de mente, o laboratório, que é uma emanação do Espírito, conforme João. E através da mente, que é uma emanação dele, ele
vai expressar-se através dela, vai surgir esse ponto que nós chamamos de alma. E através da mente, sob a orientação e a regência desse Cristo, conforme a pastoreio e sabedoria do Evangelho, nós vamos gestar também, conforme Emmanuel e André Luiz, o perispírito, que é uma exteriorização da mente. E o perispírito vai materializar parte do seu energismo e compor o físico, conforme André Luiz. Entre a terra e o céu, o fragmento também está na quinta edição. Quando a mente atingir os mais altos degraus de evolução, nós chamamos de iluminação, a alma pode arrojar de si mesma todos os recursos para a composição dos seus veículos de expressão para reencarnar em mundos que sejam inferiores. Não falou de concepção. Arrojar de si mesmo. Eu fico imaginando qual será o mecanismo que Buda usará para voltar, porque Divaldo mostra que ele está voltando. Se quiser o videozinho do Divaldo, eu passo a vocês. Não só Buda, Krishna, Arjuna, Lao Tse, Confúcio, vários outros seres estão sentados, respirem fundo. Ele usa o verbo são. Bezerra de Menezes são a soma de 10.000 espíritos. Agora eu entendo porque se comunicaram mais de 5.000 casos espíritos simultaneamente. Então 10.000 espíritos formam o Bezerra de Menezes. Coisas menores formando coisas maiores. Então a consciência espírito do Bezerra de Menezes é a junção de 10.000 vivências espirituais. E o corpo físico é um laboratório no qual nós vamos trabalhar o Evangelho de Cristo. Augusto Paiva, obra Vereira diz: a mente crística capta da mente cósmica a força do Evangelho e transfere para as outras fontes captadoras em nosso sistema solar, Jesus e os demais. E eles transferem para a mente humana que condensa esse mecanismo com essa essência do Evangelho em nosso perispírito ou em seu perispírito, transfere para o físico. Se o Evangelho é um livro, como nós vamos fazer isso? Então vamos estudar. Eu acho que hoje vai ficar na introdução. Evangelho, o que é? Para que serve? Vamos lá. Mateus capítulo 9, versículo 35. Emmanuel usou para compor a lição Socrates mesmo na aula do nosso, capítulo 51. Pregando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças. Não disse doenças amorosas, financeiras, disse todas as doenças físicas, psíquicas, emocionais, morais, espirituais, todas. E não disse só em nós, humanos. Interessa tudo isso? Algo que pode resolver toda a problemática e quer duas receitinhas já no início. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre e encontra em si mesma 1000 recursos para a solução de todos os problemas. Está lá no capítulo 82 da obra do Monte. Mais um de Emmanuel na obra 72 do Além. Quando 1% do cristianismo de nossos lábios conseguir transformar em nossos atos de cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal, corrupção, injustiça, desmanos. Agora você já sabe a solução para o nosso planeta. Só 1%, só a 70ª parte que nós falamos do Evangelho. Então veja, se o Evangelho serve para tudo isso, vamos ver o que é, depois onde está. Joana de Anjos, Espírito e Vida, por Divaldo Pereira. O Evangelho é repositório de força, vitalidade, vida. A força é a lei, a vitalidade é o princípio inteligente do universo, e esse princípio regido pela lei transforma-se na vida. Em sua complexidade, a energia que é vida constitui-se o signo divino. O espírito divino é que
transforma-se na própria vida. Como Jesus é o Evangelho vivo, pelo menos 3 autores, Santo Agostinho, Francisco de Assis, em especial. Obrigado, Francisco, obrigado por essa casa existir sob sua regência. E ainda Paulo de Tarso, pregue Deus 4 cantos do mundo do Evangelho, se necessário, com palavras. Sejamos o Evangelho como Paulo de Tarso chegou lá. Sigam vós, porque eu já sou igual a ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu que vive, é o Cristo que vive em mim. Santo Agostinho, após quase enlouquecer a sua mãe, mais de 30 anos de estrepolias, conforme falando lá em Minas Gerais, na verdade eu sou mineiro, residente em Três Lagoas, agora também desperta a sua paciência. E assim, como João, o evangelista, mais tarde com Francisco de Assis, que aprendeu a conversar com tudo, evangelizar tudo. Veja lá em fogo, quando precisou queimar os olhos para que a infecção não alastrasse do mundo. Que só necessário. Já pensou? Teria coragem de pegar um ferro em brasa, mas se soubesse que era fogo, é isso. Veja, vazado em termos meiguíssimos do roda dos tempos, quando Mahatma Gandhi leu no livro As Bem-aventuranças, intronizou a leitura, acessou o Evangelho, trouxe para fora, porque agora vazado, saindo de si, entre virtudes, pacificou-se, porque era violento, e tornou pacificador de mais de 700 mil indianos paquistaneses e ingleses, segundo o Paulo Pereira. E o Brasil só tem 220 milhões. Se um de nós fizermos isso, o Brasil está salvo de toda a corrupção, de todos os desmandos da injustiça. Desvelado agora pelos Espíritos imortais, modificará a face do homem, ou seja, nos mostrar agora neste formato, com força, vitalidade, vida, porque agora vamos ver com Bezerra de Menezes, com Miramês, com Karina, com Sheila, com Kardec. O Evangelho está em toda a natureza, está em tudo. Vocês vão ver daqui a pouco, porque é Ele que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Veja, meu irmão, onde está o Evangelho em nós. No livro Irmão, a lição renúncia, Chico Xavier. Estudando o Evangelho, não ouvides, não esqueças a lição do reino de Deus que, segundo o Senhor Jesus, não se encontra aqui ou agora, mas sim em ti mesmo. Tornas atento no teu próprio espírito, os mais íntimos revelam de sua consciência e de seu coração. Não leia saber onde está, basta saber o que é espírito, com ele maiúsculo, que é consciência e que é coração. É isso? Coração para Joana é a síntese do conhecimento com o amor. Isso é a síntese, nós chamamos de coração com o espírito. Então, quando nós transformamos a teoria em prática, o nosso coração, a boca fala quando está cheio de coração. O poço de Jacó na Samaritana, que Jesus pediu: qual a água que você já tem em seu coração, conforme nós sabemos. O Cristo está lá pedindo, o Espírito, a individualidade, ela a personalidade, segundo nós sabemos. Então veja, desse coração nascem as virtudes, no exercício da caridade. E as virtudes sintetizadas formam a própria consciência. Os Espíritos do Senhor são as virtudes dos céus. Prelúdio do Evangelho segundo o Espiritismo, da editora Petit, ou introdução em outras editoras, ou de outras traduções.
paciência é a essência do próprio Espírito. São as lembranças das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações, segundo Kardec, na questão 127 da obra que é o Espiritismo. Entenderam tudo até agora? Agora a gente fala tudo de novo. Agora eu pulo a oração, então vamos dizer agora amor, justiça e caridade, que é uma das coisas que vocês vão comparando com o que já foi. Amor. Obra Plenitude Joana Vigilar. O amor é o antídoto para todas as causas do sofrimento. Por proceder do divino psiquismo, quem é o divino psiquismo? O princípio inteligente do universo, que gera e sustenta a vida em todas as suas expressões. Há alguma dúvida? Na obra Sugestões Oportunas, o maior teólogo do último século que eu conheço, Carlos Souza Pastorino, o amor é a reunificação das mônadas, desse ato primitivo, desse espírito na origem, em unidades cada vez mais santas. E vocês vão ver isso daqui a pouco com Joana, com outras palavras. Onde ela vai mostrar que o amor é o prolongamento do psiquismo divino. Entendidos? E o psiquismo divino, se vocês quiserem relembrar, é um verbo criador. Quando a luz é criada, Deus expressa-se através do verbo criador. O que é exteriorizado através do verbo é o seu psiquismo, o que nós chamamos de psiquismo divino, que vai adensar, materializar em forma de princípios inteligentes do universo, conforme a sabedoria do Evangelho. Compromisso de amor, mesma autora e mesmo médium de Valdejão. Antes do amor não existia a criação, porque exteriorizando-se de Deus, gerou-se o universo. Comece a imaginar isso. Então, antes dessa matéria do cosmos, desse psiquismo fracionar e individualizar-se como mônadas e transformar-se no amor, não existia a criação como nós a conhecemos. Autodescobrimento, uma busca interior, ainda a mesma dupla espírito e médium. O amor é o poder criador mais vigoroso que se tem notícia no mundo. Seu vigor é responsável pelas obras grandiosas dos tão-lembrados. Mahatma Gandhi afirma que é a força mais potente que existe no cosmos e ao mesmo tempo a mais sutil, porque ela penetra em qualquer situação, conforme também é Modeli. Um raio de vibração ou uma vibração amorosa direcionada por alguém, ela franqueia, ela rompe todas as barreiras, como se atravessasse todos os obstáculos e plantasse na mente do mais perverso, do mais retardário, um raio de entendimento. E ninguém resiste ao contato do verdadeiro amor, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele muda mesmo a contragosto, quando o amor é incondicional. Conflitos existenciais divergentes. O amor é de essência divina, porque nasce na excelsa paternidade de Deus. Vamos imaginar que a obra estava falando a mesma coisa com outras palavras. Hoje nós falamos emanação. Emanação é quando algo sai de mim para o José Antônio. Em Deus não existe como fazer isso, porque não existe um outro Deus. Então, como é só um, então nele tudo é imanente, conforme o pastor Lino. Então, emanação sublime encontra íncita no ato da vida, que é o psiquismo divino. Quando o psiquismo informa primitiva, que é aquele ato primitivo, mergulha na aglutinação molecular, não molécula física, daquela molécula primária que eu disse, dando início ao grandioso processo da evolução, começando a ser se transformar em fluidos para dar forma aos nossos pensamentos. E Leonel nos ensina a canalizar esses elementos, esses espíritos, na obra O Grande Enigma. No ápice da nossa vontade, com o nosso pensamento, temos o nosso poder máximo de criação. Nós atraímos esses elementos simples e sem ciência daquilo que queremos e gravamos neles a nossa inteligência, o
nosso valor virtuoso. Não por acaso, Kardec nos ensinou na obra Gênese que nós gravamos esses frutos nas nossas virtudes. Pode ser as nossas paixões ou os nossos vícios. Para impor as mãos sobre alguém, teremos que ter valores morais para enriquecer os frutos e conhecimento de causa, já que todos nós, conforme a questão 560 do Livro dos Espíritos, vamos passar por todas as lições do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Justiça. Bezerra, Maria Cecília Paiva, Bezerra de Menezes, obra Benedictus. A lei vem do Pai e trabalha com o Pai, metodizando a vida em todo o universo. Eu poderia dizer com outras palavras: a lei vem do Pai, a lei está, não vem, porque nós não estamos fora de Deus como nós pensamos. Saímos de Deus, estamos aonde? Perdemos endereço dentro de quem? E agora estamos tentando nos reconectar. Se falarmos, eu, alma encarnada, sair da minha consciência, do meu Deus, e estou em algum lugar dentro do Deus cósmico, porque nele existo, vivo uma experiência e me movo, aí sim. Mas sair do Deus cósmico, eu não consigo imaginar dentro de quem eu estou, porque não existe outro ser. É sustentar, é roteiro, é luz, é disciplina em ação. Então tudo isso aqui é aquela parte que nós falamos da força do Evangelho, do roteiro. Tudo vive, movimenta-se e trabalha, cresce e progride sob a força da lei. Então veja, aquela força, se eu necessitar dessas diretrizes, eu já sei no repositório do Evangelho. O Evangelho é um repositório de força, diretriz, vitalidade, se eu precisar da matéria-prima e vida. Veja, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, a Gênese, capítulo 10, item 1. No Evangelho, o máximo que Deus permitirá que os seus emissários façam é nos instruir, trazer essas diretrizes da lei. E na obra Gênese, é o Espírito, segundo a sua inteligência, que vai talhar o seu corpo, vai aperfeiçoar. Deus fornece a frente dos materiais, a vitalidade, a matéria. Entre a terra e o céu, Emmanuel, porque era o prefácio, a obra de André Luiz, do Chico Xavier. A lei é viva e a justiça não está. Porque, segundo o Espírito Certo, na obra Evolução e Busca do Equilíbrio, a lei é o próprio Deus. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E nós, até certo ponto, também somos em relação a esse universo. Agora, a caridade. Allan Kardec, questionando o Espírito da Verdade, no Livro dos Espíritos, a questão 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Será que é fazer cesta básica? Sopa? Desobsessão? Será? Aplicar paz? Como Jesus entendia a caridade? Benevolência com todos, não disse humanos, disse todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros e com as nossas também. Perdão das ofensas. Onde está o dar coisas? Com caridade. Isso é beneficência. Caridade, você vai ver outra coisa muito diferente. Hoje, o perdão é uma das mais nobres virtudes. No amanhã, muito próximo, tudo bem, vai predominar nos arquipélagos do planeta. E não mais vai haver ressentido, magoado, melindroso ou tímido. E perdão nessa época não vai existir. Porque o perdão verdadeiro, segundo Jesus na obra
e levar o desaforo para casa. A gente falou, não leva o desaforo, se não leva, não oferta a segunda, ou melhor, a outra face. Use de compaixão, de indulgência e não leve a encomenda do outro, porque não levar desaforo para casa é não revidar, é usar a generosidade e compreender o outro e envolvê-lo em vibrações de amor. Agora, aceitar a sua provocação, aí eu vou para casa com o seu desafio. Kardec. Já vou direto no assunto. Para ele, na receita de 1862, a caridade é a sublimação da personalidade. Isso para Kardec. E para os grupos que não tinham mais necessidade de manifestação ostensiva, ou melhor, não tinha mais a mediunidade ostensiva, nem a comunicação direta com os espíritos, em 1859 ele deu a ordem, estabeleceu os critérios, em 62 ele já achou grupos assim. A norma de conduta entre eles era o exercício da caridade no processo de auto-iluminação, de auto-sublimação, ou da sublimação de suas personalidades. O intercâmbio nunca desaparecerá. Só confirmando com Joana na aula em você da verdade. Nascer, viver, morrer, nascer de novo é a lei. No entanto, é essencial descortinar algo mais profundo que é a prática da caridade, como processo de salvação, de auto-iluminação, sinônimo de sublimação. Gotas de paz, ou melhor, gotas de ouro, Espírito Carlos, João Menezes. A caridade, por assim dizer, a porta da salvação dos que sofrem as consequências dos seus próprios atos. Nós vamos nos salvar de quem? De nós mesmos. Nós somos os nossos piores obsessores, segundo Kardec. E pior do que os obsessores lá fora são as nossas más inclinações, porque são elas que nos atraem, segundo Kardec. E antes de quem quer que seja almejar domar o espírito mal estará, cuide de aprender a domar-se, conforme está em obras póstumas na revista Espírita. Não raramente somos nossos próprios obsessores, e os próprios obsessores foram se queixar a Kardec, conforme ele registra. Acusam-nos de certas contrariedades, discursos amorosos, certas aberrações até, das quais somos inocentes, os obsessores. E veja o consolo, o esclarecimento, o valor dessa palavra. Quando nós tomarmos consciência disso e chegarmos à conclusão do Kardec que os únicos meios para nos curar da obsessão, a prece fervorosa e a nossa mudança moral, o conhecimento de causa e a nossa transformação. E aí os obsessores vão nos ver como seus senhores. Pode chorar, porque eu choro todas as vezes. Só que eu já sei uma técnica que eu não mostro as lágrimas fora. Quando eu estou comendo, ela sai pelo nariz, porque eu vou levar um tempo maior. Aqui eu consigo absorvê-las em outro mecanismo e reitero. Porque vejo os obsessores agora nos vendo após transformados, sem culpá-los, como seus senhores, como caminhos para que eles possam, e Kardec avisa-nos. Talvez a nossa missão seja resgatá-los, não nos livrarmos deles. Eu não tenho obsessores, vocês têm? Aprendi com a Joana esta receitinha, texto. No ambiente onde haja lucidez, harmonia e o cultivo de valores morais, jamais os chamados obsessores conseguirão entrar. Jamais. Pérolas do Grande Além, Dias da Cruz, Chico Xavier. Toda violência praticada por nós contra os outros significa dilaceração em nós mesmos. Toda violência, pelo pensamento, pelo sentimento, por palavras ou por atitudes. Antes de sair do nosso universo, porque ela vai mergulhar da nossa mente e nosso perispírito, dele em todas as células físicas, só então vai externalizar-se como plasma de nossas células,
na direção de alguém. E uma violência, uma emoção violenta sobre o corpo, conforme Emmanuel, é semelhante a uma martelada em engrenagem de máquina sensível. Tem uma martelada no relógio. É o que vai acontecer com o meu corpo. O desfacelar das nossas células, a sua desorientação. A partir daqui eu teria uma reflexão, mas o tempo vai depender se eu tiver tempo. Quanto tempo que vocês vivem? Conseguem me dar 20 minutos? Não mais do que isso. Então, vamos lá, rapidamente. Eu só vou ler porque está tudo muito claro. É só uma reflexão para vocês levarem para casa. E depende, no futuro a gente pode fazer um seminário, como nós fizemos em Franca, de 4 horas, mais ou menos, ela vai estudar mais detalhado. Na obra de Emmanuel, Chico Xavier, a beneficência alivia a aprovação, a caridade extingue o mal. A beneficência pode ser a cesta básica, ela vai aliviar, pode ser a sopa, que eu já fiz por décadas, pode ser o passe, que vai aliviar também. Eu preciso mostrar ao outro que ele tem uma fonte inesgotável e inestancável dele. Que o mais eficaz mecanismo de cura das enfermidades, além do amor, a oração. E eu não consigo orar por ele, porque quando eu oro, eu mudo o meu universo, porque é um processo de iluminação de dentro para fora, segundo o João. É o mais potente, o mais perfeito mecanismo de planificação. Quando alguém recebe a minha oração, recebe estímulos. Quando alguém me ama, eu recebo estímulos. Quando eu passo a amar, a cura acontece naturalmente, segundo João. Segue, irmão. A beneficência auxilia, a caridade soluciona. Não pode ser dar coisas. A caridade verdadeira é aquela que prepara o nu para a aquisição da própria roupa, o sedento a buscar a sua própria água, o faminto o seu próprio pão, o enfermo a curar a si mesmo. O Espírito Carlos na obra Cura de Paz, hoje vamos Israel, falando de beneficência. São Vicente de Paulo, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, 22. Sede bons e caridosos, esta é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Mãos para o Espírito é o pensamento e a vontade. Toda a felicidade eterna está contida neste ensinamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros. E na questão 888A do Livro dos Espíritos, amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Lei divina através da qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria independente. A atração, que é a melhor expressão da lei de aglutinação das partículas, a força nuclear forte no átomo, é a lei de amor para juntá-las às partículas. E André Luiz fala que se eu já compreender essa lei e ordenar e aglutinar as partículas, eu construo os meus veículos sem precisar da concepção. Ainda são 7. A alma somente pode se elevar às regiões espirituais pelo devotamento ao próximo, e apenas encontra a felicidade e consolo na prática da caridade. A caridade, segundo Kardec, é a alma do Espiritismo, e nesses termos, fora da caridade não há salvação, porque a lei determina o roteiro, o amor fornece a essência e a caridade executa a obra. Avancemos nessa lição. Na lição do Homem de Bem, que está na questão 918 do Livro dos Espíritos, expandida na obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Veja,
verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior coisa. Da mais ínfima partícula ao mais elevado vaso. O mesmo respeito, o mesmo amor, por conhecimento de Deus. Ele interroga a sua consciência, agora já sabemos o que é consciência, para ver se não violou essa lei, se não fez mal e se fez o bem por ti, se não negligenciou nenhuma ocasião de saúde, se fez a outra e tudo que gostaria que ele fizesse, se ninguém lhe queixasse dele. Não precisa vivenciar mais nada que esse parágrafo. Se vocês fizerem isto, que é o que eu estou tentando fazer nas próximas encarnações, começando nesta, eu tenho certeza que quando eu concluir a minha tarefa, Jesus irá me buscar pessoalmente, e vocês também. E deixou um roteiro para que possamos chegar lá. Vejamos. Joana de Anjos, no mudar a felicidade virtual. Quando Allan Kardec inspiradamente estabeleceu a 10ª lei moral, desdobrando-a do princípio universal que se encontra na natureza, nas outras 9, que são livros escritos a partir da questão 642, asseverou que o amor, a justiça e a caridade deveriam albergar todas as demais, com que os espíritos nobres da codificação não iam completamente, por ser Kardec um dos mais lúcidos discípulos de Jesus. E antes já tinha notado a primeira lei, a lei de adoração. Adoração é reconhecermos a paternidade cósmica, a sua onipotência, onisciência, onipresença, e lembrar pelo nome de Jesus: meu Pai trabalha sempre, e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores, e se adorar a Deus, me predispor. Já sei como eles fazem, e agora o que eu devo fazer? Trabalhar, é a segunda lei, a lei do trabalho. No universo, na criação, em Deus, nada para, tudo é movimento. E através do trabalho, eu vou copiar ou criar alguma coisa. Na verdade, diz que na natureza nada se cria, tudo se copia. Por isso, a lei de reprodução. Eu vou reproduzir alguma coisa. Eu vou copiar alguma coisa. Eu posso até pensar que estou criando alguma coisa. E se eu criei, eu tenho o direito de conservar o que eu criei. A 4ª lei, a lei de conservação. E até certo ponto eu posso conservar o já criado, mas como tudo cresce e evolui, ou eu mato a forma do que eu criei e transformo, ou a natureza vai fazer isso. Por isso, a 5ª lei é a lei de destruição, para matarmos o homem velho, como nos ensina Francisco de Assis, para dar surgimento ao novo homem, ao novo ser. Como se desmontasse a velha casa e reconfigurássemos com o mesmo processo, com o mesmo produto. O mesmo átomo de carbono que está na molécula do grafite do carbono é o mesmo que está na molécula do diamante artificial. A mesma quantidade de átomos, só muda a conformação molecular. O elemento opaco transforma-se em um elemento transparente, segundo Kardec. Agora vemos que somos, de fato, a soma de muitos, conforme Emmanuel na obra Pensamento e Vida. Somos uma sociedade. Então, a 6ª lei é a lei de sociedade, para que as nossas células aprendam a viver em sociedade. Para dar luz à mais perfeita sociedade que eu conheci até hoje, a sociedade dos cristais da água. Ele teve a oportunidade de mergulhar e lá. E numa sociedade não pode haver justiça se não houver igualdade. Todos terão o mesmo início e terão a mesma destinação. E não há um processo de igualdade sem liberdade. Do modo que a 8ª lei é a lei de liberdade. A 6ª lei, lei de sociedade, 7ª, a lei de progresso. Eu falei, a sociedade precisa progredir, a lei de progresso, a lei de igualdade.
a lei de justiça, a lei de liberdade, agora a síntese, a lei de justiça, amor e caridade. E rapidamente, o amor, sintetizando todas as necessidades do ser e da vida, preenche-as por ser o prolongamento do psiquismo divino, o princípio inteligente do universo, glorificado em unidades cada vez mais santas. A tudo sustentando e promovendo. O Evangelho é força, vitalidade, vida. O amor gera e sustenta a vida em todas as suas expressões. O amor é a base onde a justiça levanta seus pilares, seus objetivos ou pilares. Justiça que edifica, oferecendo oportunidade para reparação, reeducando em vez de afligir. Pois que a sua função não é de aniquilar o criminoso, mas sim o crime. E hoje, como está a nossa justiça? Aniquilando o criminoso e fomentando o crime. Então vemos o amor como base essencial, a justiça como normativa de reeducação. O amor compreende, a justiça corrige, a caridade salva. A justiça correta na sua aplicação abre espaço para a caridade. Vocês viram que o amor forma a base fundamental da justiça, que agora abre espaço para a ação da caridade. Vai dar segurança. Significando a caridade, o amor em excelência. E trabalhando as situações aziagas, as perturbações, vícios, para extirpá-las, hoje não mais extirpá-las, transformá-las no organismo social, sem expulsá-las do organismo social. Estabelecendo métodos justos que nela desaguem, a fim de que ilumine e liberte, e edifique. Então o amor foi vertebral, a justiça traça o modelo. O amor fornece a essência e a caridade executa a ação. O amor compreende, a justiça corrige, a caridade salva. O amor consola, a justiça disciplina, a caridade erradica o mal. Faça o amor que o inundava, Jesus. Propôs Jesus. Busca a verdade e ela se libertará. Estabelecendo no ser livre critérios de justiça e sentimento profundo de verdade, que compreende e ajuda, que discerne e ampara, e que ama e justicia com amor. Se a gente lê essa frase, rapidamente a gente não percebe. Estabelecendo o ser livre de critérios, estabelecendo no ser o que? Nesse ser livre, critérios de justiça e sentimento profundo de caridade. O que é isso? Que compreende e ajuda, que discerne e ampara, que ama e justicia com amor. Quanto mais rebelde o amor. Manuel Valente Miranda, finalizando a nossa fala. Na trilogia Transição Planetária, uma das obras, uma jovem dependente química recebe apenas um passe, e quando ela sai da cadeira está totalmente curada da dependência. Se eu soubesse a dimensão que é o passe, eu estou trazendo o Evangelho que há em mim, em forma de amor, no exercício das virtudes, regido pela lei de justiça que já sou. Eu vou transformar esse energismo em minha mente
que vão atuar no físico e no psíquico de quem estou auxiliando. Porque a bioenergia que eu estou criando em forma de hormônios psicofísicos e em forma de princípios, fluidos de energia vital, ela pode orientar a alma encarnada, iluminando-a, segundo Joana de Jesus. Ela pode ter o poder para reestruturar o universo perispiritual, o universo biológico, ou reorganizar a aura, o nosso mecanismo de interação com os demais. Se eu souber o que faço, eu estou gravando nesse estúdio que eu estou criando e interagindo nesses estudos que estão fora, e somando o Evangelho que há em mim e o Evangelho que há na natureza, eu crio os elementos de transformação. E conforme Kardec nos ensina na Gênese, eu ajo agora com os meus valores. Aglutino uma porção de fluidos que está fora, qualifico-os com as minhas virtudes, condenso-os no meu perispírito, transformo-os em moléculas saudáveis e transfiro para o local onde a molécula está enferma. Se o médico soubesse o valor do magnetismo de suas palavras, e Kardec fala, a prece também é uma magnetização. Por meio dela, eu posso interagir com a outra consciência, dissociar o que me perturba em termos de fluidos condensados, aliviar o efeito das suas próprias atitudes e evocar a sua consciência com palavras bem produzidas, amorosas, chamá-la à responsabilidade, estimulando para novas paisagens, para novas vivências. A essência do Evangelho que é em mim, a virtude expressada, a vitalidade, a vida que é em mim, ou a vida que há em tudo, no alimento que nós fazemos, do reino mineral, vegetal, porque o Evangelho está no ar, está na água, está nos peixes, está nas aves, está em tudo, conforme Caena, Sheila, Bezerra, Miramês e vários outros, conforme diz. Pense. Não pense só em si, porque quem ama não tem direito algum, segundo Pedro Laude. O amor faz bem a quem ama. E se eu estou amando, estou servindo pelo prazer de ser útil, não espero recompensa, nem gratidão, nem pagamento de qualquer espécie, porque eu estou iluminando a minha consciência. E se eu tocar num átomo daquele citado nas moléculas das minhas células, não só vou enriquecer as minhas moléculas e as minhas próprias células, mas vou alterar a estrutura das estrelas, quando toco num só átomo do meu corpo, conforme Andaluz, ou conforme João de Anjos, a transformação de um átomo em nós interfere na estrutura de um universo, porque um átomo, uma cópia perfeita do universo em miniatura. Pense em Jesus, o Cristo, porque nele estamos. Alinhe a frequência de expressar com Jesus, visando o bem de todos, por ser o bem, o eterno princípio, conforme Ana Luísa e a evolução dos mundos. Ou o bem eterno, uma lei suprema, ainda é a resposta da vida. E agora, pensando somente no bem que eu gostaria que tornasse realidade, esse bem vai fluir pela minha mente, reconfigurar o meu espírito, reconstruir o meu corpo, e interagir e perguntar valores com o entorno. Meio segundo bastaria para alterar a estrutura da água e transformá-la no mais potente medicamento ali. Mas use um pouquinho mais e vá com meio copo d'água para a frente do sol. O exercício final é esse. Sabendo, o Kardec no Livro dos Espíritos, que os luminares que gerenciam o sistema solar se reúnem lá. E são evangelhos vivos que canalizam o evangelho de outras placas para abastecer o próprio sol e está enviando na estrutura da luz do sol o evangelho, que também está na estrutura do ar,
E quando trocamos a água de um copo para o outro, o ar e a luz atravessam e enriquecem conforme o que estamos pensando, porque o Evangelho que há em nós está interagindo com a água também. E a água vai imitando-se do nosso Evangelho interno e do Evangelho cósmico ou planetário. E ela vai mudando o seu formato, a sua textura, a sua coloração, o seu odor. E transforma-se no mais perfeito medicamento, alimento, para nos curarmos ou curarmos alguém da dependência química. Porque essa água vai entrar no corpo de alguém e em fração de minutos estará em todas as suas células, porque parte dela será fracionada em cada uma de suas células. Não por acaso o camelo toma vários litros de água a cada 2 meses. E quando toma até 200 litros de água, ele divide uma cota para cada uma de suas células, a que não souber administrar durante os 2 meses morrerá. Um alimento vegetal é basicamente água. E o Evangelho está lá. Se eu estiver com a mente em harmonia, visando o bem do meu semelhante, as ideias enobrecedoras, os meus planos de futuras ações benéficas, segundo Joana, são portadores de energia equilibrante que recompõem e reorganizam os complexos campos celulares, harmonizam-os e aumentam-lhes a produtividade. Se eu viver equilibrado, se eu viver recuperado ou alguém que deseja auxiliar, e me ver assumindo novos comportamentos, novas condutas, no ser que eu desejo auxiliar também, o alimento que eu preparei vai alterar, segundo a engenharia de alimentos, na atualidade, segundo os engenheiros, vai alterar o cronograma organizacional das células físicas, porque a cada pensamento transferimos bilhões de informações para elas, que são médiums, que são consciências em miniatura, segundo Joana, que têm as suas mentes, que têm os seus campos vibracionais, que captam as nossas informações e executam em nome do amor, da justiça e da caridade, somente o bem operante, para a paz, para a saúde, para a felicidade de todos. Muita paz, muito obrigado. Diante de tantas e tantas e tantas maravilhas e de informações precisas, aliás, não convidas até, não é? Então, nós vamos tentar, viu, querido? Nós vamos tentar. O livro como chama isso? Despertar da consciência. Então, nós vamos tentar fazer outra vez uma pequena mudança, lutar para que possamos ter a consciência da necessidade absoluta dessas leis maravilhosas, lei de amor, amor verdadeiro, lei de justiça, coisa real, e a caridade por excelência. Eu disse bem no início que o centro espírita, ele disse várias coisas. Uma escola, você disse o que mais? Um lar, o que mais? Um hospital. Então, veja que bênção a nossa casa, que este ano vai completar
já 87 anos e tendo a parceria, a companhia dessas pessoas maravilhosas que vêm chegando e trazendo essas falas que tocam os nossos corações. Nós queremos agradecer profundamente, de coração, e toda a sua palestra foi uma prece, toda a sua palestra é evangelho, e nós queremos agradecer a presença de todos, de Bitinga. Tem alguém de fora aqui? Levanta a mão. Daqui de Bauru, tem alguém que está lá.